A União Europeia vive um dos momentos mais delicados de sua história, com sinais claros de uma divisão interna profunda. Em um movimento inesperado, o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, tomou a decisão de buscar uma negociação direta com um poder global significativo, um passo que colocou em risco a harmonia do bloco europeu. Esse ato não apenas coloca em evidência as fragilidades do continente em relação à segurança energética, mas também expõe a crescente falta de confiança entre os próprios países membros, que se veem pressionados por forças externas que não podem controlar. Enquanto isso, uma decisão tomada pela Ucrânia complicou ainda mais a situação. Ao interromper o fluxo de gás através de seu território, Kiev tentou aplicar uma estratégia para enfraquecer seu inimigo, a Rússia. No entanto, esse movimento teve repercussões imprevistas, afetando diretamente países como a Eslováquia, que dependem do gás russo para sua sobrevivência econômica. A reação foi imediata. A Eslováquia se viu forçada a buscar soluções fora dos moldes da União Europeia, o que gerou um desconforto geral entre os líderes europeus. A grande questão que se coloca agora é: a Europa está à beira de uma fragmentação irreparável por conta da crise energética que assola o continente? Essa crise, que já vinha se arrastando com o tempo, atingiu agora seu ápice. O gás natural, um dos recursos mais estratégicos para a economia europeia, foi transformado em uma peça-chave no jogo de poder global. A Eslováquia, que tem dependido historicamente de fontes externas de gás, se vê diante de um de seus maiores dilemas. Em 2024, quase 70% do consumo de gás da Eslováquia era importado, e a interrupção do fornecimento ucraniano fez com que essa dependência se tornasse uma questão de sobrevivência, especialmente com a chegada do inverno, que agrava ainda mais a escassez. Em busca urgente de uma solução para assegurar o fornecimento de energia para seu país, o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, tomou a decisão de negociar diretamente com potências globais. Em uma declaração pública feita em Bratislava, Fico destacou que sua principal prioridade era proteger os interesses e o bem-estar da população eslovaca. No entanto, sua ação de buscar acordos fora dos canais tradicionais da União Europeia gerou uma onda de desaprovação entre outros líderes europeus. Para muitos, essa atitude foi vista como um rompimento com o consenso europeu e uma ameaça à coesão do bloco, que sempre se baseou na unidade e na negociação coletiva. Enquanto isso, a Ucrânia, ao decidir interromper o fluxo de gás através de seu território, justificou sua medida como uma ação estratégica para afetar financeiramente a Rússia. Contudo, essa decisão teve consequências inesperadas, colocando em risco a segurança energética de várias nações europeias. Com isso, surgiram dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Kiev, e líderes como Viktor Orbán, da Hungria, começaram a adotar uma abordagem mais individualista, firmando acordos bilaterais que ignoram as orientações da União Europeia. Isso fortaleceu a percepção de uma crescente fragmentação interna no bloco europeu, com países mais propensos a tomar decisões autônomas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem se esforçado para manter a unidade do bloco, sugerindo que os países da União Europeia invistam em fontes de energia renovável como alternativa. Contudo, para nações como a Eslováquia, Áustria e até mesmo a Alemanha, a transição para alternativas energéticas se mostra lenta e insuficiente, especialmente diante do aumento das despesas com energia. A crise já está tendo um impacto devastador nas economias desses países, com empresas na Alemanha e na França, enfrentando enormes perdas devido ao alto custo do fornecimento de energia. O crescente descontentamento com a falta de uma resposta eficaz é visível nas ruas, com manifestações em várias cidades europeias, onde a população expressa sua frustração com a gestão da crise. A necessidade de diversificação das fontes de energia é cada vez mais urgente. Países como Noruega e Argélia têm tentado suprir parte da demanda, mas sua capacidade de atender à crescente necessidade da Europa ainda é limitada. Por outro lado, os Estados Unidos intensificaram suas exportações de gás natural liquefeito para o continente, mas a preços elevados, o que tem aumentado ainda mais a pressão financeira sobre as economias já enfraquecidas da região. A opinião pública europeia se encontra em um estado de profunda divisão. De um lado, uma parte significativa da população defende que os países europeus intensifiquem
justifiquem o apoio a nações em conflito, principalmente em relação à guerra na Ucrânia, acreditando que a solidariedade e a ajuda internacional são fundamentais para manter a estabilidade global. No entanto, uma parcela considerável da população também expressa frustração com a postura dos governos, acusando-os de falta de pragmatismo na gestão da crise energética. Para muitos, a pressão sobre os cidadãos europeus, com o aumento dos preços de energia e a insegurança do fornecimento, é um reflexo direto de decisões políticas mal planejadas. Esse debate polarizado não está limitado às ruas e praças, mas também ecoa nas sessões do Parlamento Europeu, onde os legisladores enfrentam dificuldades crescentes para alinhar suas posições e encontrar uma solução consensual para a situação. Enquanto alguns veem a necessidade urgente de uma ação coordenada e uma maior integração de políticas, outros defendem que cada nação deve buscar suas próprias soluções, criando um impasse que agrava ainda mais a situação. A crise energética, que colocou a Europa em xeque, também tem acelerado os esforços para modernizar e expandir a infraestrutura energética do continente. Diversos projetos de interconexão de redes elétricas estão sendo implementados, com o objetivo de garantir uma distribuição mais eficiente de energia entre os países membros da União Europeia. Além disso, iniciativas de armazenamento de energia compartilhada estão ganhando relevância, permitindo que as nações compartilhem recursos durante picos de demanda e períodos de escassez. No entanto, apesar dos avanços, a dependência de fontes energéticas tradicionais, como o gás natural, ainda domina a matriz energética de muitos países. Isso impede uma transição rápida para alternativas renováveis, como a solar e a eólica, cujos custos de implementação e a necessidade de tecnologias avançadas tornam essa mudança um desafio complexo. Além disso, o fechamento de algumas usinas nucleares, que eram vistas como uma alternativa à dependência do gás, também tornou a situação mais difícil. Com o tempo, alguns governos começaram a reconsiderar o uso de fontes mais polêmicas, como o carvão, para suprir suas necessidades imediatas, o que gerou uma onda de críticas por parte dos ambientalistas. Esses críticos apontam que a retomada do uso de carvão comprometeria os compromissos climáticos da Europa, estabelecidos nos últimos anos para reduzir as emissões de carbono e combater as mudanças climáticas. O que está em jogo na crise energética vai além da simples questão do fornecimento de energia. Esta crise reflete as fragilidades das alianças globais e a incapacidade de um bloco tão integrado como a União Europeia de lidar com desafios imprevistos de forma coesa e eficiente. As divergências políticas internas e a falta de uma estratégia comum para a transição energética revelam as lacunas na capacidade de resposta da União Europeia diante de crises externas e internas. A crise também trouxe à tona uma crescente dependência de fornecedores externos, o que tem exacerbado a vulnerabilidade política e econômica da Europa, enquanto as grandes potências globais, como Estados Unidos, China e Rússia, tentam moldar o futuro do comércio e das relações energéticas com interesses próprios. Nesse contexto, surge a pergunta fundamental: será que a União Europeia conseguirá superar essa crise, não apenas encontrando soluções imediatas para a questão energética, mas também reforçando sua unidade política e econômica? Ou estamos testemunhando o início de uma nova era de desintegração, onde os interesses nacionais se sobrepõem ao bem-estar coletivo, levando a uma fragmentação irreversível da União? Os próximos meses serão decisivos para determinar o futuro do continente, e o mundo observa atentamente enquanto as lideranças europeias buscam um caminho para restaurar a confiança pública e a coesão política.